e ela fazia na sua casa. Então, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Para um novo estudo do nosso livro, capítulo 43, né? Mas vamos começar pelo nosso livro, a nossa abertura de página do Vinha de Luz. Eu acho que eu errei. Não? Tá aqui. Hoje vai ser o nosso capítulo, vai ser o 43 do livro Os Mensageiros, né? E a nossa página de hoje, do livro Vinha de Luz, é o capítulo 36. Esse capítulo ele é intitulado Facciosismo. E eu até coloquei isso antes para chamar atenção, né? Para o que quer dizer isso. Então, esse capítulo nos alerta para os perigos do fanatismo religioso e da divisão em qualquer instituto religioso. Aliás, em qualquer lugar, né, que a gente esteja. O livro ensina que o facciosismo atrasa o progresso espiritual e que a unificação, o respeito entre as religiões e o reconhecimento da paternidade divina de Deus são essenciais para o crescimento, para o nosso crescimento, né, o nosso desenvolvimento, aprimoramento e a nossa paz espiritual. Então, vamos ver o que ele nos diz. Começa com Tiago, capítulo 3, versículo 14, que fala: mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso, quer dizer, sentimento de divisão, de separação, de perturbação em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Toda escola religiosa apresenta valores inconfundíveis ao homem de boa vontade. Não obstante, os abusos do sacerdócio, a exploração inferior do elemento humano e as fantasias do culto exterior, o coração sincero beneficiar-se-á amplamente na fonte da fé, iluminando-se para encontrar a consciência divina em si mesmo. Mas em todo instituto religioso, propriamente humano, há que evitar um perigo, o sentimento faccioso que adia indefinidamente as mais sublimes edificações espirituais. Quer dizer, esse sentimento que traz perturbação, que traz divisão, que traz separação, né? Revela o egoísmo que existe dentro de nós. E ele adia indefinidamente as mais sublimes edificações espirituais que nós temos como finalidade, ou pelo menos viemos com essa finalidade de desenvolver. Católicos, protestantes, espiritistas, todos eles se movimentam, ameaçados pelo monstro da separação, como se o pensamento religioso traduzisse fermento da discórdia, né?
Então, em todas as religiões, né, todas as religiões são ameaçadas por esse monstro, essa questão da separação do interesse, né, pelas coisas que eu considero que são corretas e em detrimento do outro, né? A minha religião é melhor que a sua, ou mesmo quando você convive no mesmo ambiente com outras pessoas na mesma religião, no mesmo templo, né? Você coloca aquele, como ele chama ali, o fermento da discórdia, né? Você cria uma situação de desconfiança, né? Para que aquilo separe as pessoas. Então, com isso, o que a gente perde? A gente perde a unidade, né? Que quando você separa, Jesus falava, separa ou ajunta, né? Tem gente que ajunta e tem gente que separa, né? Então, é para a gente prestar atenção nisso, né? Como se o pensamento religioso traduzisse fermento da discórdia. E muitas vezes isso ocorre, né? Muitas vezes isso ocorre. Infelizmente, é muito grande o número de orientadores encarnados que se deixam dominar por suas garras perturbadoras. Espessos obstáculos impedem a visão da maioria, né? Que são coisinhas que são colocadas no caminho para trazer a discórdia, a separação, o afastamento, colocar um contra o outro, né? E aí uma porta grandiosa, uma porta imensa, né? A porta larga para a derrocada daquele trabalho e das pessoas que lá se encontram, porque em vez delas estarem se engrandecendo, se aprimorando, se fortalecendo espiritualmente, moralmente, elas estão separando, elas estão trazendo a discórdia, estão trazendo a separação, né? A perturbação para o ambiente, e não a paz, né? Querem todos que Deus lhes pertença, né? Mas não cogitam de pertencer a Deus. Olha como é forte isso, né? Então, o entendimento que eu tenho de Deus é que é o certo. O que Teresa pensa, o que Jane pensa, o que a Miriam pensa, o que a Mary pensa, não interessa. É o que eu penso que vale, né? Então, a gente quer colocar a nossa verdade acima do outro, né? Então, a gente diz que isso é de Deus, mas não é de Deus. Não é de Deus, né? Que Deus é Pai de todos nós e nós somos irmãos uns dos outros. Podemos não concordar, mas temos que respeitar, né? E nunca trazer a discórdia e a separação. Que todo aprendiz do Cristo esteja preparado a resistir ao mal, porque assim iniciam-se as grandes obsessões coletivas, né? Que a gente vive no mundo, né? A gente vive, né? A gente acompanha isso todo dia pela TV, né? E nas próprias famílias, nos próprios ambientes que a gente participa. Então, que todo aprendiz do Cristo esteja preparado a resistir ao mal. É imprescindível, porém, que compreenda a paternidade divina por sagrada herança de todas as criaturas, reconhecendo que na casa do Pai, a única diferença entre os homens é a que se mede pelo esforço nobre de cada um. Então, nós temos que entender isso. Todos somos iguais perante Deus. A diferença quem faz somos nós, pela nossa aplicação, a boa conduta, aos bons pensamentos, às boas atitudes, né? Aos bons sentimentos, né? Colocando tudo que Jesus veio trazer na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Esse é o esforço nobre que nós devemos fazer. Então, nós vamos começar, mas antes vamos fazer a nossa prece. Quer fazer, Tereza, a nossa prece? Faço.
Graças a Deus, graças a Jesus. Querido pastor de nossas vidas, de nossas almas, esteja conosco, assim lhe pedimos, em mais uma noite de estudos, abrindo-nos os corações para os ensinos que se apresentarão a nós, com esse coração aberto de cada um de nós, com a boa vontade e a vontade firme que possamos entendê-los, se não agora, mas depois em reflexões, sabedores de que são ensinamentos que devemos aplicá-los no nosso cotidiano. Intuí, Senhor, as instrutoras de hoje e intuí a nós que aqui estamos para de boa vontade aprendermos e praticarmos. Obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade. Graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus. Eu vou só interromper aqui para me certificar, tá gravando. Eu falei assim, será que foi? Hum. Valéria, posso falar uma coisinha de nada que ficou martelando aqui? Na Pode. leitura do Vinha de Luz, não saiu da minha cabeça a frase de Jesus que à época alguns discípulos não entenderam. Ele falou: acautelai-vos do fermento dos fariseus. Lembra disso? Sim. Aí alguns discípulos não entenderam, mas você estava falando, essa leitura de hoje eu acho que tem muito a ver com isso e eu fiquei lembrando dessa frase dele. Bom, era só isso. Bem, o capítulo de hoje é antes da reunião, né? São os preparativos para uma reunião, né, que vai acontecer no próximo capítulo. Então, vamos começar. Os preparativos espirituais para a reunião eram ativos e complexos. Chegamos de regresso à residência de Dona Isabel, quando faltavam poucos minutos para as 18 horas. E o salão já estava repleto de trabalhadores em movimento. Observando com estranheza determinadas operações, fiz algumas perguntas ao nosso orientador, que me esclareceu com bondade. Então, André está dizendo que eles chegaram, né, às 18 horas, um pouquinho antes das 18 horas, e o salão já estava repleto de trabalhadores, né? Porque a casa da Dona Isabel era uma casa espírita, era um centro espírita, era aquele ambiente que é utilizado para favorecer, né, para trabalhar, para desenvolver, para trazer o conforto, o consolo, a saúde, né, para aqueles tantos que lá chegaram. Então, ele diz que o Aniceto esclareceu a ele com bondade. Realizar uma sessão de trabalhos espirituais eficientes não é coisa tão simples. Quando encontramos companheiros encarnados, entregues ao serviço com devotamento e bom ânimo, isentos de preocupação, de experiências malsãs e inquietações injustificáveis, mobilizamos grandes recursos a favor do êxito necessário. Claro que não podemos auxiliar atividades infantis neste terreno. Quem não deseja cuidar de semelhantes obrigações, com a seriedade devida, poderá esperar
fatalmente pelos espíritos menos sérios, porquanto a morte física não significa renovação para quem não procurou renovar-se. Onde se reúnam almas levianas, aí estará igualmente a leviandade. No caso de Isabel, porém, há que lhe auxiliar o esforço edificante. Em todos os setores evolutivos, é natural que o trabalhador sincero e eficiente receba recursos sempre mais vastos. Onde se encontra a atividade do bem, permanecerá a colaboração espiritual de ordem superior. Então, ele começa dizendo, né, que realizar uma sessão de trabalhos espirituais sejam eficientes não é coisa tão simples. Não só na casa, no caso da casa da Dona Isabel, né? Mas como em toda a casa espírita, vamos dizer assim, né? Que é do que a gente está falando. Quando encontramos companheiros entregues ao serviço com devotamento, bom ânimo e isentos de preocupação, de experiências malsãs e inquietações injustificáveis, mobilizamos grandes recursos a favor do êxito necessário, né? Agora, quando não, eles mobilizam, mas só que esses recursos eles não chegam plenos às pessoas que lá necessitam, né? Pelas dificuldades encontradas por aqueles encarnados. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre esse primeiro trecho? Então, ele continua. Claro que não podemos auxiliar atividades infantis nesse terreno. O que seriam essas atividades infantis que ele se refere? Bom, é difícil explicar, não saberia. De sua menos importância, até aí nada, né? Não expliquei nada. Será que curiosidades? Curiosidades, né? Eu vou conseguir passar no exame, eu vou conseguir comprar a casa que eu desejo, né? Eu Aham, vou conseguir me casar com aquela pessoa, né? Tô falando assim de modo genérico, né? São coisas é, infantis, né? Que são coisas que nós temos que buscar, trabalhar, lutar para conquistar, não é? Seriam é. umas das coisas, né? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Gente, vocês podem falar, podem contribuir. Aí ele continua. Atividade nesse terreno. Quem não deseja cuidar de semelhantes obrigações com a seriedade devida, poderá esperar fatalmente pelos espíritos menos sérios, né? Porque quando a gente vai atrás de coisas nesse terreno, infantis ou por interesse pessoal, né? Eu vou conseguir tomar o lugar da outra pessoa para ser um chefe, para ser um gerente, entendeu? Eu vou conseguir aquilo, né? Tem gente que quer saber se vai conseguir alguma coisa ou não. É o É, esforço que vai fazer com que você vá conseguir. Se você age bem, se você é um bom profissional, se você está dando tudo que você pode dar dentro dos limites da ética, né? Da seriedade, você é sempre ajudado. Amparado você está para conseguir conquistar aquilo que você deseja, que você sonha, não é? Mas, às vezes, a gente tem um desejo infantil ou um desejo motivado por um interesse próprio, pessoal, né? De pegar o lugar de alguém, sabe que alguém não está bem no trabalho, não está bem avaliado,
correr uma fofoca que vão colocar um outro gerente, né? E aí você pode criar alguma situação para ser favorecido. E pode perguntar aos espíritos se você vai ter êxito. Isso é uma atividade infantil, imatura, né? A pessoa ainda não tem aquela condição de compreensão para saber que isto é algo que a própria pessoa deve conquistar, deve construir para si. Não sei se estou me fazendo, vocês estão tão caladinhos. Não, tá dando para entender perfeitamente. Parece Então, até que é só pensar naquelas pessoas também mal comparando, mas cabe, eu acho que a comparação. Ah, eu vou jogar os búzios para ver se eu vou passar na prova, eu vou jogar os búzios para ver se eu vou ter dinheiro para viajar, para ver se eu passo no concurso. Tipo assim, não metendo malho em outra religião que jogue búzios, não é nada disso. Mas, coisas. nossa, coisas de conteúdo assim de sua menos importância para a espiritualidade. São É, coisas que são daqui da Terra e é aqui na Terra que a gente tem que trabalhar para consegui-las, nós de per si. exatamente, exatamente. Porque esse tipo de resposta também nunca é dada por um espírito evoluído, né? Porque ele não se presta, ele tem mais o que fazer, né? Ele tem muito trabalho a realizar, tem responsabilidades grandiosas com espíritos sofridos, conosco também. Mas quando ele vê que a gente está valorizando esse tipo de coisa, fútil, vamos dizer assim, né? Ele responde. E aí, se nós insistimos, aqueles menos esclarecidos se acercam de nós, não é? Aqueles espíritos menos esclarecidos se acercam de nós para nos dizer aquilo que queremos ouvir. Vai ter sempre um que vai aparecer para dar resposta. Pois é, né? Então, cabe a gente estar sempre atento, né, com isso. Então, quem não deseja cuidar de semelhantes obrigações com a seriedade devida, poderá esperar fatalmente pelos espíritos menos sérios, porquanto a morte física não significa renovação para quem não procurou renovar-se. Não é porque é um espírito desencarnado que ele sabe tudo. Não é porque é um espírito desencarnado que ele é um espírito superior, não é? Às vezes a É. pessoa é uma boa pessoa. Parece, mas a gente não sabe. Não conhece, é aquela pessoa desencarna. Nós não sabemos se aquela pessoa ela tem condições de trazer alguma notícia para a gente, dar alguma orientação. Por isso que a gente não deve pedir, né? A gente pede a Deus, a Jesus, né? A, a espíritos superiores, para que a gente receba aquele fortalecimento que a gente precisa, aquela claridade mental para poder discernir melhor, né? Ser ajudada a discernir melhor diante das situações que aparecem na nossa vida. Porque morrer não é sinônimo de que virou santo, não é? Nós continuamos a ser as mesmas pessoas que éramos aqui. Por isso ele diz isso, né? A morte física não significa renovação para quem não procurou renovar-se. Onde se reúnam almas levianas, aí estará igualmente a leviandade. É o caso daquele jogo do copo, não é? De saber Ah, responder, né? Enfim, porque era é a curiosidade que move, não é? Sempre que é a curiosidade e desejos assim fúteis, nós estamos à mercê de espíritos menos esclarecidos, né? Em todos os setores evolutivos, é natural que o trabalhador sincero e eficiente receba recursos sempre mais vastos.
onde se encontra a atividade do bem, permanecerá a colaboração espiritual de ordem superior. Então, ele está explicando, né, como é que se dá uma sessão de trabalhos espirituais eficientes, né? É preciso que o trabalhador, né, ele se entregue ao serviço com devotamento, com bom ânimo, que ele não tenha preocupações na cabeça, né? Não, todos nós temos preocupações, mas que aquela preocupação não seja tanta que faça com que a gente não se concentre, não tenha condições adequadas para trabalhar naquele dia, porque assim os recursos que eles colocam à disposição acabam sendo prejudicados, porque nós não estamos em as condições adequadas e para poder o trabalho ter aquele êxito, como ele fala aqui, o êxito necessário. Então, calara-se o bondoso amigo. Continuei reparando as laboriosas atividades de alguns irmãos que dividiam a sala, de modo singular, utilizando longas faixas fluídicas. Aniceto veio em socorro da minha perplexidade, explicando atencioso. Estes amigos estão promovendo a obra de preservação e vigilância. Serão trazidas ao trabalho de hoje algumas dezenas de sofredores e torna-se imprescindível limitar-lhes a zona de influenciação neste templo familiar. Para isso, nossos companheiros preparam as necessárias divisões magnéticas. Observei admirado que eles magnetizavam o próprio ar. Nosso instrutor, porém, informou gentil: não se impressione, André. Em nossos serviços, o magnetismo é força preponderante. Somos compelidos a movimentá-lo em grande escala. E sorrindo concluiu: já os sacerdotes do Antigo Egito não ignoravam que para atingir determinados efeitos é indispensável impregnar a atmosfera de elementos espirituais, saturando-a de valores positivos da nossa vontade. Para disseminar as luzes evangélicas aos desencarnados, são precisas providências variadas e complexas, sem o que tudo redundaria em aumento de perturbações. Este núcleo é pequenino, considerado do ponto de vista material, mas apresenta grande significação para nós outros. É preciso vigiar, não o esqueçamos. Então, ele está falando da questão que ele começa a ver que alguns irmãos dividiam a sala de modo singular, utilizando longas faixas fluídicas, né? A sala onde era feito o trabalho. Isso que ele está colocando aqui existe do mesmo modo na casa espírita, né? Até na casa espírita é muito mais amplo. A preservação, né? A segurança, a vigilância dos mentores, né? Desde da entrada, não é qualquer um que entra, os encarnados entram, mas não é todo desencarnado que penetra na casa espírita. Assim também o é na casa da Dona Isabel, que é como um centro espírita, porque ela tem dentro dela, na atitude dela, no comportamento dela, no sentimento dela, nos pensamentos dela, né? Aquela coerência evangélica, né? De pensar, de agir, de realizar conforme o Cristo ensinou.
Então, essas faixas fluídicas, elas ajudam na segurança, porque cada espírito que entra, ele está numa situação de frequência vibratória. Então, para que não atrapalhe, para que não haja problemas, né, eles vão entrando e vão ficando circunscritos à faixa vibratória a qual eles estão sintonizados, para que haja essa preservação e vigilância. Então, serão trazidas aos trabalhos de hoje algumas dezenas de sofredores. E torna-se imprescindível limitar-lhes a zona de influenciação neste templo familiar. Torna-se imprescindível limitar-lhes, né? Então, há um limite, e há essa vigilância, né? Justamente para não permitir que alguns dos espíritos adentrem uma outra faixa, criando problemas para os encarnados e os desencarnados. Se vocês não estiverem entendendo, vocês podem parar e me perguntar, tá? Porque, como é uma coisa subjetiva, né? É complicado. Então, ele diz, André, observei admirado que eles magnetizavam o próprio ar. Nosso instrutor, porém, informou gentil, não se impressione, André. O nosso serviço do magnetismo é força preponderante. Somos compelidos a movimentá-lo em grande escala. E aí ele fala, né, que já os sacerdotes do Antigo Egito já tinham esse conhecimento, que era imprescindível impregnar a atmosfera com elementos espirituais, saturando a atmosfera, aquele ambiente, né, de valores positivos da nossa vontade, elevando a vibração de todos, saneando, entendeu? Amenizando o sofrimento, que os fluidos fazem isso tudo, né? Quer perguntar, Tereza? É a ação deles para magnetizar a atmosfera, claro, se é pelo magnetismo, é a mente, é pelo pensamento, não é isso? É Que eles fazem aquela esfera. Esfera não significa coisa de fluido. redonda, não. Eles, a fluidificação pode-se usar a palavra fluidificação ao invés do magnetismo ou não? Porque é pelo pensamento que eles fazem isso, não é isso? Não a divisão, porque a divisão ele foi bem clara que ficou aí bem clara que são faixas vibratórias, mas também é pelo pensamento, né? Mas o magnetismo, eu só queria saber essa parte do magnetismo da atmosfera. É pela mente? Pela mente, pela vontade que é direcionado. O que que os espíritos fazem? Eles captam da natureza, do fluido cósmico, né? Do fluido cósmico, Isso, e manipulam esses fluidos e jorram, né? Derramam esses fluidos nos ambientes, sim. entende? Para serem utilizados pelos trabalhadores. Então, esses fluidos vão trazer o reconforto, a calma, a tranquilidade, O a mandu, questão das dores, entendeu? E cada um fica na sua frequência, porque não dá para ficar uma pessoa que está muito desequilibrada junto de uma pessoa que não está desequilibrada. Por quê? Porque aquela pessoa muito desequilibrada, por sua frequência vibratória, influenciará a outra. interfere, né? Vai interferir. Exatamente. Claro, existe a proteção, mas essa é a proteção que a espiritualidade, é uma das proteções que a espiritualidade utiliza, além de outras tantas, com aparelhos e etc.
Então, aqui ele tá dizendo para a gente que eles preparam as necessárias divisões magnéticas. Os amigos estão promovendo a obra de preservação e vigilância. Serão trazidas aos trabalhos de hoje algumas dezenas de sofredores e torna-se imprescindível limitar-lhes a Limitar, né? influenciação neste tempo Sim. familiar, entendeu? Eles vão entrar, que são sofredores, mas estarão limitados àquela faixa vibratória. Eles não vão penetrar numa outra faixa vibratória que não seja deles. Entendeu? Certo. Que eles não influenciem outras pessoas. Porque imagina, né? Eu tô numa casa espírita. Aí eu não estou muito bem. Estou cheia de problemas. Aí, junto de mim, vem do meu lado, senta do meu lado, ou fica, se encosta em mim, um espírito completamente desequilibrado. Aí, né, começa a perturbação. Aí eu vou começar o quê? Eu me sentir mal. Vou começar a gritar, dar um ataque. Vai depender. Se eu tiver mediunidade muito sensível, eu vou dar vazão àquilo. Já imaginou como é que seria, né? É. Se não essa vigilância Não, que há, você vai sair pior do que entrou, né? e vai criar prejuízo para todo o trabalho, Com né? certeza. Você vai como um ambiente completamente higienizado de uma sala cirúrgica, alguém antes da pessoa que vai ser operada entrar, sem que ninguém veja, vai lá e contamina o ambiente com bactérias invisíveis, Isso. não é? É isso. É. A pessoa que entrar para ser operada e vai sofrer as consequências, né? Assim como os É. outros, os médicos. Então, é mais ou menos isso. Então, para isso, os nossos companheiros preparam as necessárias divisões magnéticas, porque são divisões mesmo, são faixas vibratórias. Então, se entrou, vai para aquela, vai para aquela, entendeu? Você vai sem saber, ser atraído para aquilo, entendeu? Se lembra no filme Nosso Lar, quando, num dado momento, André Luiz já estava mais familiarizado com o trabalho e tudo, e aí, de repente, ele está próximo da porta da entrada da colônia Nosso Lar, e junto com o outro, e aí aparece um espírito desencarnado, né? Claro que lá só podia ser desencarnado, e dizendo que queria muito entrar, que ele estava arrependido, que eles abrissem as portas, porque ele precisava muito estar lá e tal. E aí o André se comove, né? Com essa Era criatura. uma mulher. Eu não lembro se era Era mulher uma ou se... mulher. E aí o espírito que o acompanhava, que eu não me recordo quem era, diz para ele, não, isso aí é uma cena, né? É uma mentira. Você precisa aprender a É, estar, né? isso, E ali isso. não era permitido, porque ela estava fingindo. Então, nesses ambientes, como a casa de Dona Isabel, os nossos lares, onde há o respeito, a oração, há o cultivo dos bons pensamentos, dos bons sentimentos, das boas atitudes, nós temos uma proteção. Não quer dizer que os espíritos não penetrem, eles entram, mas nem todos entram, entendeu? Então, na casa É. espírita é a mesma coisa. Já tem lá primeiro tem uma barreira vibratória. Se você estiver abaixo daquela vibração colocada pela casa espírita, aí eu estou me referindo ao lado espiritual da casa espírita. Você não entra, você não consegue entrar, você nem entra, entendeu? Então, a
todo um preparo, além de ter isso dentro da casa espírita também, essas faixas vibratórias. Eu entro, vamos dizer que eu também... Existe uma questão também que se olha, que a gente nem precisava falar, mas é que eu lembrei agora. Muitas vezes nós estamos numa situação difícil, né? Estamos sendo obsidiados, né? Por nossa própria invigilância. Então, muitas vezes a ligação com essa entidade ou essas entidades é tão grande que por tanto tempo, existe por tanto tempo, que muitas vezes, se você separa, num momento desse, de você entrar num ambiente de uma casa espírita, como a gente está falando, que tem vigilância, né, e tal, é permitido que aquela entidade entre junto para não trazer mais sofrimento ao encarnado. É porque já está ali numa simbiose, não? Muitas vezes, quando você separa, aquela pessoa pode ter um problema físico. E Como é um pode caso, até morrer. Tem um caso desse. a casos graves. Então, é permitido. É claro que dentro da casa espírita existem essas faixas e existem a vigilância, né? E logo também os encarnados, os dirigentes, eles sabem observar e verificar quando há alguma coisa fora da normalidade, e aí logo são chamadas essas pessoas rapidamente para o recinto necessário para se dar um passe, fazer o trabalho necessário e ajudar aquela criatura separada dos demais, né? Porque quem trabalha Sim. no serviço da mediunidade sabe isso. Mas é mais ou menos isso. Nós estamos... essas faixas vibratórias, elas garantem o êxito do trabalho também, porque senão seria uma loucura. Imagina se todo mundo pudesse entrar, né? Nós encarnados entramos, mas os desencarnados não. Então, é necessário você ter uma certa vibração para poder penetrar na casa espírita. Entendeu? Eu já até esqueci onde que eu estava. Eu estou Eu sem acho que som. não, A não. gente vê bem isso no trabalho mediúnico, não é? Sim, Desse aí fica bem, bem claro, né? bem claro. Então, o serviço, o trabalho deles é um trabalho muito grande. Muito grande. E a gente precisa estudar muito para entender e atrapalhar o menos possível. Quando ele fala lá no início, que ele fala médios com preocupação, né? Que às vezes você está com um problema grave e você não tem condições de trabalhar, pelo menos naquele dia. Você não tem condições de... A gente já até falou sobre isso aqui uma vez e já Já, falou. já. Então, é melhor que você vá para tomar um passe, mas não trabalhe, porque você não está em condições. Você vai dar trabalho à espiritualidade, porque quando você está num trabalho de mediunidade, né, na casa espírita, mesmo que não seja exatamente o trabalho que você faz, mas você tem que ter uma atenção, porque você está numa escola, mas está num hospital. Porque a maioria das almas que estão lá estão enfermas, assim como nós. Nós também estamos enfermos, não é? Então, você precisa ter certos cuidados para não atrapalhar o outro. Então, todo trabalho é digno. Por exemplo, a pessoa, como é o caso da Solange, né? A Solange, ela auxilia no trabalho de recepção, ela recebe a pessoa, ela dá o cartão na nossa casa, né? Para a pessoa que vai tomar o passe na corrente devida.
né? Então, é sempre um sorriso, é sempre um acolhimento, é sempre um boa tarde, um, um modo feliz de receber aquela pessoa, e até verificando a situação que ela se encontra e vendo que a pessoa está entristecida, está chorando ou está com algum problema, levá-la ou procurar alguém, uma outra pessoa, para poder ajudar aquela pessoa. Então, todo o trabalho da casa espírita é relevante, mesmo que ele não seja exatamente o trabalho da mediunidade. A pessoa que abre a porta da casa espírita, aquela pessoa que abre a porta, né? É ter um sorriso. Como vai? Bom dia, boa tarde, né? Porque ali é um hospital, é uma escola, mas é um hospital. A maioria de nós estamos enfermos, então a gente vai receber, se você é bem recebido, bem acolhido, você quando já entrou na casa, você já está recebendo. Quando você vai para o salão do ambiente da casa espírita, você senta, você já está sendo ali investigado pela espiritualidade para saber quais são os problemas de saúde espirituais que você tem para poder ser processado tudo que é necessário para o seu bem. A Mas gente já está sendo tratada, né? a gente precisa saber, conhecer, estudar. Por isso que é tão importante as palestras, porque elas nos incentivam a ler, a estudar, a procurar saber como que a gente pode ajudar, porque nós temos o livre-arbítrio. Se nós não nos ajudarmos, é muito difícil da espiritualidade poder ajudar mais a gente. Eles nos ajudam ao máximo, mas nós recebemos muito pouco porque nós estamos fechados em nós mesmos, né? A gente vai ver isso aqui hoje quando fala das doenças, né? Então a gente precisa aprender isso, que a gente tem que estar aberto, tem que estudar para saber como se comportar, não é? Elaborar também, né? Para ser melhor para a gente receber mais. Não é que eles vão dar mais para quem sabe e menos para quem não sabe. Eles dão igual. Mas só que a nossa falta de conhecimento, ela impede que a gente receba. É como se eu fosse tomar um banho com a capa de chuva. Ia molhar alguns respingos, iriam me molhar, mas não iam me limpar. Entende? É como se você fosse tomar um táxi assim. Quando você não confia, você está preocupada, você não se entrega, né, a Deus. Aquilo que chega, aquele bálsamo, essas irradiações, esses fluidos curadores, eles não conseguem realizar o trabalho que é necessário ser realizado, que você próprio impede. Se eu vou pedir cura, mas estou com ódio de uma pessoa, como é que eu posso me curar se eu tenho uma ferida aberta dentro de mim? É uma ferida que eu mesma estou provocando em mim, não é? Então, o estudo ele nos dá a possibilidade de raciocinar, de nos chocarmos com as nossas próprias, os nossos próprios pensamentos, a nossa própria condição. E isso abre um caminho, descortina, né, para a gente uma condição muito maior de entendimento e de saúde. Porque ser saudável não é não ter doenças, é saber lidar com as doenças, que é o mais difícil, né? É o mais difícil. Então, ele continua aqui. Observei admirado que ele magnetizava o próprio ar. Nosso instrutor, porém, informou gentil. Não se impressione. Em nossos serviços, o magnetismo é força preponderante. Somos compelidos a movimentá-lo em grande escala. E sorrindo concluiu. Isso eu já falei, vou passar, né? Que os sacerdotes do Antigo Egito já conheciam, né? Mas ele fala aqui, no final.
Este núcleo é pequenino. Para disseminar as luzes evangélicas aos desencarnados, são precisas providências variadas e complexas, sem o que tudo redundaria em aumento de perturbações. Este núcleo é pequenino, considerado do ponto de vista material, mas apresenta grande significação para nós outros. É preciso vigiar, não esqueçamos, quer dizer, nós não podemos deixar de lado essa questão da vigilância. Eu coloquei um comentário aqui quando ele fala, os irmãos dividem, para a gente poder, não sei se vai ficar repetitivo, porque eu já falei ali, né? Os irmãos dividem a sala e utilizam longas faixas fluídicas para realizar as atividades, né? Isso sugere que trabalham com algum tipo de magnetização ou energia sutil no ambiente. Essa energia sutil, essa magnetização, ela, como eu falei antes, ela vem do fluido cósmico e é manipulada pelos espíritos superiores e derramada naquele ambiente para ser utilizada nos trabalhos que são realizados. Aniceto explica que eles estão promovendo preservação e vigilância para que muitos, né, sofredores sejam trazidos ao encontro. É necessário limitar a área de influência. Isso também já... É que eu li o capítulo, que eu vou botar assim, porque isso é uma coisa que não é muito comum da gente saber, né? Às vezes a gente não sabe como é que funciona. Então, dá para explicar melhor, mas a gente já falou bem disso antes. Então, por isso é necessário limitar a área de influência dentro do tempo familiar, no caso, na casa da Dona Isabel. Em outras palavras, é para manter a harmonia e evitar perturbações entre os participantes, por aquilo que eu já expliquei. Tá claro, né? Os companheiros preparam as divisões magnéticas para organizar esse trabalho. E André observa que eles magnetizam o próprio ar. Porque se você magnetiza o ambiente, você está magnetizando o ar que está presente naquele ambiente, né? Para que seja diferente. É como se a gente prestar atenção, estiver bem sensível, bem voltada para aquele momento espiritual que a gente está vivendo, a gente consegue sentir que até o ar é diferente, principalmente nesses ambientes que são encharcados, né, de vibrações superiores. É diferente de outros lugares que não são, né? Então, a gente respira melhor e tudo. O instrutor comenta na prática que o magnetismo é a força dominante, né? Ele faz a comparação dos sacerdotes, que a gente já viu, e, por fim, ele ressalta que o núcleo é pequeno do ponto de vista material, mas que tem grande importância para o trabalho que eles realizam, mas que é preciso vigiar, quer dizer, estar sempre vigilante com os próprios pensamentos, com os sentimentos, observando, né, os trabalhadores, para que não haja nenhuma intercorrência ou a mínima intercorrência possível. Por fim, ele ressalta que o núcleo é pequeno. Não, já falei. Em resumo, o trecho enfatiza a importância do controle, da organização e da circulação de energia espiritual para manter a paz, vigiar os desencarnados e facilitar o trabalho de evangelização no ambiente do grupo, né? Então, tudo isso que ele fala é sobre a importância dessa organização, porque a gente, às vezes, como a gente não vê, a gente não imagina, mas é muita organização no plano espiritual, muito mais do que a gente tem no plano físico, né? É muito maior. Para poder facilitar isso tudo, existe um ambiente de energia positiva, harmoniosa, de saúde, de equilíbrio, de paz, de renovação, para que a explanação evangélica penetre profundamente em cada ser e aquilo opere a transformação.
Certo. tá? Então, é isso. A magnetização fluídica. Peraí, caiu, a Rosane caiu. A magnetização fluídica é uma ideia da visão espírita de que existem fluidos ou substâncias sutilíssimas que podem influenciar o corpo e a mente. A magnetização fluídica seria o processo pelo qual esses fluidos se alinham ou se fortalecem em certos padrões, supostamente pela intervenção de espíritos, orações, passes ou ações espirituais. Em termos práticos, pode ser entendida como a energia fluida, que, segundo a doutrina, pode ter efeitos benéficos ou curativos quando manipulada por técnicas espirituais ou pela presença de bons fluidos e de espíritos superiores. As divisões magnéticas, no contexto espírita, costuma-se falar de divisões ou camadas de fluidos magnéticos, que podem se distribuir ao redor do corpo, influenciando estados de saúde, concentração ou sensações. A ideia é que esses segmentos fluídicos possam ser estruturados de maneiras diferentes, dependendo dos fatores, como a intenção, a moralidade, a sintonia entre o recuperando e o que realiza a intervenção, e a conexão com consciências espirituais superiores. Está dando para entender? Tá. Em seriam zonas ou estruturas de fluido magnético que podem desempenhar papel na saúde ou no equilíbrio espiritual. Por isso que quando nós adentramos uma casa espírita, nós já estamos sendo tratados, porque já estamos num ambiente com esses fluidos salutares. E a presença de espíritos superiores que vão trabalhando em nós, desde o momento que nós adentramos a casa espírita. Enquanto as atividades de preparação espiritual seguiam intensas, Dona Isabel e Joaninha, noutra ordem de serviço, chegaram ao salão, dispondo arranjos diferentes. Usaram largamente a vassoura e o espanador, quer dizer, estavam limpando o ambiente, né? Revestiram a mesa de toalha muito alva e trouxeram pequenos recipientes de água pura. Então, vejam o contraste, né? Do lado material, elas estavam fazendo a limpeza física do ambiente. E do lado espiritual, eles estavam fazendo a limpeza espiritual, né? Mantendo aqueles espíritos que lá já estavam chegando, né? Nas faixas vibratórias correspondentes, né? Há uma ordem em um dos superiores daquele templo doméstico. Espalharam-se os vigilantes em derredor da moradia singela. Há uma ordem, né, de um dos superiores daquele templo. Espalharam-se os vigilantes em derredor da moradia singela. Nos menores detalhes estava a nobre supervisão dos benfeitores. Então, Aniceto diz, em tudo a ordem, serviço e a simplicidade. Muito diferente do que a gente às vezes faz, né? A gente esquece disso. A gente entra numa casa espírita, continua contando o caso da vizinha, fofoqueira, do não sei o quê, do não sei o que lá, né? Verdade. Esquece o horário, esquece, enfim, né? Tá lá pensando em outra coisa, fazendo outra coisa, esquece porque a gente não tem essa ordem, essa organização, né? E não atenta, parece o serviço e a simplicidade, porque é tudo bem objetivo, né? Mas tudo dentro da ordem, do serviço e da simplicidade, né? Então, logo E após... pode falar. Desculpa. Nada? E é preciso que a gente realmente estude, ouça palestras,
assista a estudos como esses nossos, para a gente entender. A mim me parece que, quer dizer, não é a mim me parece, eu já li a respeito e já li e ouvi falar sobre isso. A Casa Espírita, vamos supor, um horário de palestra. Eu vou escolher um horário, que pode ser um horário que esteja, porque normalmente tem aulas em que estão acontecendo estudos, né? Eu digo porque eu frequentei uma casa durante muitos anos, estudei durante muitos anos aí e batia horários iguais ao que estava acontecendo, palestra pública, estudos em 2 salas e outros atendimentos fraternos e tal, tal, tal. Você, você, a gente precisa entender assim que numa casa espírita pode estar acontecendo até uma operação Sim, fluídica. é dado isso, Está né? acontecendo atendimento médico, uma operação, uma simples conversa, está acontecendo uma entrevista de algum espírito bom, um espírito, pode ser superior ou simplesmente um espírito bondoso, benfeitor, uma conversa dele com aquela alma daquele encarnado que está sentado ali na palestra, ou não, ou está do lado de fora, sentado num banco. Está acontecendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Imagina se aquela casa espírita vai ficar o Léo. Não tem condições. É lógico que ela está sendo altamente vigiada, está tendo toda a ambiência dela preparada, e nós temos que entender tudo isso porque nós temos que contribuir para isso também, como a aula de hoje está mostrando. Para a gente contribuir. Por exemplo, tem pessoas que elas acham que basta ir para tomar o passe, não precisa assistir a É, palestra, entendeu? Então, justamente. no momento que, como eu falei, no momento que você adentra a casa espírita, você já está sendo atendido. Pois é. E são Recepção, tantos os tipos de atendimento, né, que nós temos que realmente, a é, palavra respeitar, nós temos que respeitar o local onde nós estamos. exatamente. Tem a conversa fraterna, não é? Tem É, aquele momento da reunião pública com a palestra, onde são realizadas até operações. Isso são citados em obras espíritas, são né? citadas, eu já li, são. Trabalho específico, não é? Mas no próprio momento da palestra, Lá em da, cima, lá embaixo, de repente está havendo uma reunião mediúnica e espíritos sofredores estão sendo atendidos. Tudo acontece muitas das vezes ao mesmo tempo, quer dizer, cada um num ambiente, mas dentro de uma casa espírita, principalmente quando ela é grande. até porque, como nós estamos vendo aqui, essas faixas fluídicas, né? Que separam existem dentro da casa espírita, né? Para Sim, que isso tudo possa ocorrer. E aí, em cada casa espírita, de acordo com a sua, vamos dizer assim, o grupo que dirige, que resolve, que decide, né? O grupo que eu digo espiritual, vai decidir os trabalhos que devem ter a cada dia e junto com quais, isso. né? Tudo é visto, que é a questão da ordem, do serviço e da simplicidade, né? Contudo, com aquela finalidade do bem. Então, eles assim decidem de acordo com esse esquema de segurança, de tudo isso que é necessário, né? E É, também dos médiuns, né? Que trabalham claro. é, não escassearem os seus próprios fluidos por trabalharem excessivamente, né? Porque se você trabalha num dia, no dia seguinte, da mesma forma, você não deve trabalhar, porque É, você se doa num dia, no dia seguinte você vai para receber, né? Porque se porque você senão você vai se exaurir, né? ou você vai precisar. Então, tudo isso é organizado, tudo isso é feito pelos espíritos superiores, né, e transmitido pelos dirigentes do
centros das casas, né, dos templos, para que exista a ordem, o serviço e a simplicidade em cada coisa que se faz, e para que se tenha êxito. É. Então, conhecendo o que ocorre, a gente ajuda, né? A gente entra, fica mais em silêncio, orando, não é? Conversando com os espíritos, dizendo das nossas necessidades. Nem precisa muito que eles vão, eles conhecem, né? Ou se não conhecem, conhecerão, né? Mas é importante isso, porque é a maneira de você tem de se conectar, né? De se conectar com a espiritualidade. Então, se você faz esse trabalho, tem essa dedicação, tem esse olhar, tem esse entendimento, tudo se torna mais facilitado, né? Porque aí você entra, você senta para poder ouvir a palestra. Enquanto aguarda o momento da palestra, você está em prece, está orando, né? Está, enfim, rogando o auxílio que você precisa ou para aqueles outros irmãos que você conhece que também estão necessitando. E aguardando o momento da palestra. No momento da palestra, o palestrante, o orador, que vai fazer uma explanação evangélica, ele também tem de estar bem conectado com o alto, porque ele tem um tema previamente dado, ele estudou aquele tema, mas no momento que ele vai fazer a explanação, ele é envolvido pela espiritualidade superior e vai dar ênfase a determinadas áreas daquele conhecimento que ele tem que transmitir, de acordo com aqueles que se encontram na Assembleia. Então, a palavra vai ser dirigida para aqueles que estão com problemas, que estão com dificuldades. Então, o explanador ou palestrante, orador, ele tem que estar conectado com a espiritualidade para que ele atenda a finalidade daquele trabalho. Por isso que muitas vezes a gente estuda em casa, faz monta um estudo e tal, a gente segue mais ou menos aquela organização que nós fizemos, mas numa grande maioria de vezes a gente, quando chega lá, fala o que não pensou em falar dentro do tema. Vai para uma outra, Verdade. porque você é orientado pela espiritualidade superior a fazer isso, porque você vai atender, assim, às necessidades daqueles que estão lá, na Assembleia. Então, tudo É. isso é um trabalho grandioso, né? E, enquanto isso, há os espíritos que assistem aqueles que entram na casa espírita, que são necessitados de auxílio, né? Então, eles ficam num determinado local, ali no salão também, mas numa outra faixa de vibração, acompanhando tudo. E para ficar mais vivo, né? Normalmente, quando você fala alguma passagem evangélica, em que você fala de Jesus, daquele tempo, aquilo é projetado para esses espíritos, para que eles sintam, para que eles vibrem, né? Numa frequência mais alta, e aquilo venha trazer o reconforto para eles, facilitando a cura deles, né? O fortalecimento deles. Então, é um De trabalho. acordo, de acordo com o que cada um está necessitando. Quando ouve, a tela mental dele mostra tudo, né? É projetado pelos espíritos superiores, né? E eles É, vêm. Então, é um trabalho maravilhoso, lindo, e que às vezes a gente até sabe, mas esquece. a gente esquece também, é verdade.
Então, vamos lá. Logo após alguns minutos, além das 18 horas, começaram a chegar os necessitados da esfera invisível ao homem comum. Se fosse concedida à criatura vulgar uma vista de olhos, ainda que ligeira, sobre uma assembleia de espíritos desencarnados em perturbação e sofrimento, muito se lhes modificariam as atitudes na vida normal. Ele fala, se fosse concedida à criatura comum, né, uma vista de olhos, ainda que ligeira, sobre uma assembleia de espíritos desencarnados, em perturbação e sofrimento, muito se lhes modificariam as atitudes na vida normal. Nessa afirmativa, devemos incluir igualmente a maioria dos próprios espiritistas, que frequentam as reuniões doutrinárias, alheios ao esforço autoeducativo, guardando da espiritualidade uma vaga ideia, na preocupação de atender ao egoísmo habitual. O quadro de retificações individuais após a morte do corpo é tão extenso e variado que não encontramos palavras para definir a imensa surpresa. Então, aqui ele coloca bem, né, bem claro para a gente, né, É. que até os espíritas, né, que frequentam as reuniões doutrinárias, alheios ao esforço autoeducativo, guardando da espiritualidade uma vaga ideia, na preocupação de atender ao egoísmo habitual. Então, nos cabe uma grande responsabilidade, né? Em tudo, né? Em todos os lugares que se encontra, principalmente na casa espírita e em nossos lares também, né? O quadro de retificações individuais após a morte físico, ele é tão extenso e variado que não encontramos nem palavras para definir a imensa surpresa. Isso é André Luiz nos dizendo, né? De tantos problemas. Às vezes as pessoas, enfim, desencarnam achando que são espíritos, que trabalharam, porque fizeram parte de um grupo, enfim, né? Elas estão bem na fita, né? E, na verdade, não é bem assim, né? A gente sabe que não é assim. Aqueles rostos esqueléticos causavam compaixão. Deixa eu ver que horas são. Chegavam ao recinto aquelas entidades perturbadas em pequenos magotes, seguidas de orientadores fraternais. Pareciam cadáveres erguidos do leito de morte. Alguns se locomoviam com grande dificuldade. Tínhamos diante dos olhos uma autêntica reunião de coxos e estropiados, segundo o símbolo evangélico de Lucas. Quer dizer, eles se encontravam, eram espíritos que estavam numa situação muito delicada, né? Porque eles pareciam cadáveres, eles não eram mais cadáveres, eles eram espíritos desencarnados, né? Mas eles guardavam na sua fisionomia, né, no seu corpo espiritual, aquela imagem, né? Tínhamos diante dos olhos uma autêntica reunião de coxos e estropiados. E não eram esses coxos e estropiados, não eram só os que tinham problemas físicos, mas sim morais, né? E Porque nós, repercutia no perispírito também, né? exatamente. Em maioria, esclareceu Aniceto, são irmãos abatidos e amargurados, que desejam a renovação, sem saber como iniciar a tarefa. Estão perdidos, né? É. Estão completamente perdidos. Aqui poderemos observar apenas sofredores dessa natureza. Aí ele fala aqui uma coisa interessante. Porque o santuário familiar de Isidoro e Isabel não está preparado para receber entidades deliberadamente perversas.
Então, lá não penetravam espíritos perversos, mas desorientados, perturbados, sim. Cada agrupamento tem seus fins. Esse não era a finalidade da casa de Dona Isabel, que era um centro espírita também, mas não era a finalidade. Com efeito, os recém-chegados estampavam profunda angústia na expressão fisionômica. As senhoras em pranto eram numerosas. O quadro consternava. Algumas entidades mantinham as mãos no ventre, calcando regiões feridas. Não eram poucas as que traziam ataduras e faixas. Alguém quer falar alguma coisa aqui? Muitos, eu acho que talvez não dê mesmo para a gente fechar hoje. Muitos, disse-nos o mentor, não concordavam ainda com as realidades da morte corporal. E toda essa gente, de modo geral, está prisioneira da ideia de enfermidade. Existem pessoas, e vocês, como médicos, as terão conhecido largamente, que cultivam as moléstias com verdadeira volúpia. Apaixonam-se pelos diagnósticos exatos, acompanham no corpo, com indefinível ardor, a manifestação dos indícios mórbidos, estudam a teoria da doença de que são portadoras, como jamais analisam um dever justo no quadro das obrigações diárias. E quando não dispõem das informações nos livros, estimam a longa atenção dos médicos. Então, aqui a gente vê a figura desses espíritos, né, que estavam consternados com a aparência das enfermidades que eles tiveram e como eles ficaram enquanto estavam no corpo. Aquilo impressionou tanto, eles se apegaram a isso tanto, de tal forma, por tantos anos, não é uma coisa rápida, momentânea, né? Preciso tempo para ir criando essa deformação, para ir criando essa fisionomia, né, de dor, de prisão mesmo, como ele coloca. Toda essa gente, de modo geral, está prisioneira da ideia da enfermidade. Então, era aquela coisa horrível e só se falava disso. E a gente tem pessoas que a gente conhece que só falam disso, só falam de doença. Claro que a gente fala, você está bem? Eu estou, mas estou com um probleminha aqui, assim, e tal. A gente fala, é natural a gente falar. O que não é natural é a gente se apegar a isso e gostar de falar disso o tempo todo, né? Porque tem pessoas que só falam do sofrimento que elas têm, tanto seja da doença ou um outro problema que elas estejam vivendo que traga sofrimento a elas, né? Como se fosse a pior coisa do mundo, que elas estão perdidas com aquilo, né? Então, ele coloca, quando ele fala que a manifestação dos indícios mórbidos estudam a teoria da doença de que são portadores, quer dizer, fica buscando minúcias, né, para saber dos detalhes, o que faz, o que não faz, quais são os sintomas, o que pode ter, o que não, né? Não se conformam com o que o médico fala. E quando não acham, aí começam a falar com o médico, buscando para saber o que pode acontecer, o que mais, porque aquilo, elas estão prisioneiras da enfermidade, né? E a enfermidade, ela é justamente a libertadora. A enfermidade liberta. Ela tem o propósito de nos libertar dos males que nós praticamos para nós mesmos. Então, ele continua aqui. Não dispondo de informações nos livros, estimam a longa atenção dos médicos, os minuciosos cuidados da enfermagem e as compridas dissertações sobre a enfermidade de que se constituem voluntárias prisioneiras, né? Então,
a gente entende que nós, quando estamos enfermos, a gente até fale daquele problema que a gente tem. É natural a gente falar, eu estou com muita dor, eu tive um problema aqui na minha boca ficou deste tamanho, inchado e tal, não sei o que lá e tal. Aí a gente está conversando com a pessoa, a gente notar que a pessoa está falando muito daquilo, a gente diz, mas agora você já está um pouco melhor, você está se tratando, você está melhorando, tenha confiança, você vai melhorar, isso vai passar, né? A medicina está muito avançada e tal, e tal, e tal. E aí a gente vai dissuadindo a pessoa a dar tanta importância àquilo, porque a pessoa fica prisioneira, né? Assim como eu posso ficar prisioneira com alguém que me faz um mal e eu tomo aquilo, vai fazer mal a vida inteira, a minha vida vai ser um horror e todo mundo que eu encontro eu falo aquilo, entendeu? E é aquela coisa, você fica prisioneira de uma situação e a gente não tem que ficar prisioneiro. A gente tem que aprender a lidar com aquilo. É difícil? É difícil, não é fácil. Mas a gente tem que aprender a dar o valor que cada coisa tem, não mais e nem menos. Para a gente poder não ser prisioneiro, né? Não ser prisioneiro da situação, da circunstância que a gente está passando, ou de enfermidade, aqui ele está falando de enfermidade, ou de outra coisa qualquer que nos pegue. Sobrevindo à desencarnação, né, dessas pessoas que ficaram prisioneiras, no caso aqui específico de enfermidades, é muito difícil o acordo entre elas e a verdade, porquanto prosseguem mantendo a ideia dominante. Quer dizer, eles desencarnaram, muitas vezes nem sabem que desencarnaram, né? Continuam sentindo as mesmas dores, com os mesmos problemas, porque é uma questão da mente espiritual, né? Ele leva consigo para onde vai. É a mesma coisa dos problemas. Nós temos problemas graves, às vezes, para resolver. Aí a gente fala assim, não, eu vou viajar porque aí eu quero me ver livre disso, não quero pensar em mais nada. Mas para onde eu for, eu estou levando junto aquelas questões que eu não consegui resolver, não é? Então, é melhor que eu tente resolvê-las, pelo menos dentro de mim. Se eu não posso resolver fora, eu tento resolver dentro de mim, ou acalmá-las, para que eu possa viver, independente das coisas que eu tenho, né? Então, ele continua. Às vezes, no fundo, são boas almas, dedicadas aos parentes e aproveitáveis na esfera restrita de entendimento a que se recolhem, mas, no entanto, carregadas de viciação mental por muitos séculos consecutivos. São normalmente pessoas que carregam isso por séculos. E aí aparece até como a enfermidade, porque se eu nutro um sentimento negativo por muito tempo, eu vou criando um desequilíbrio em determinada área do meu organismo espiritual. Quando aquilo passa do limite, ele vai para o físico e se transforma em doença, em enfermidade. Então, para eu me libertar daquilo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que passar pela doença. E tenho que ter entendimento para saber que aquela doença, que aquela enfermidade é a minha libertação. Então, eu vou o nosso trabalho, porque é o trabalho de todos nós, porque todos nós vamos adoecer, ou já adoecemos e vamos adoecer de novo, porque se não morrermos de tiro, né, de susto, ou, não é? Enfim, vamos adoecer e vamos ter que aprender a lidar. Será difícil? Sim, pode ser muito difícil. Mas se nós tivermos esse entendimento que devemos nos tratar, fazer as coisas necessárias para minimizar aquele sofrimento, mas também sem exercer demais os meios das pessoas, às vezes, você toma isso, toma aquilo, toma aquilo, toma aquilo, toma aquilo. Às vezes a pessoa toma tanta coisa para ficar boa, que nem o médico deu, né? Ou junta, vai um monte de médico, cada um médico que deu uma coisa, para ver se acaba se intoxicando e morrendo
de tanto tomar remédio, né? Porque quer se livrar. Mas a gente vai se livrando, André Luiz mesmo nos ensina, no momento em que a gente aprender a amar esse momento que a gente está passando. Parece uma coisa absurda, e é absurdo para a gente ainda mesmo, porque a gente ainda não tem esse avanço espiritual, né? Mas se a gente aceitar, não valorizar demais aquilo, começar a dar comando para as nossas células, né? Dizendo para elas que nós queremos viver, que elas são saudáveis, que elas devem se fortalecer para combater uma enfermidade, para que ela seja minimizada, essa enfermidade, porque a gente já tem entendimento que aquilo é um resgate que a gente está fazendo, mas é uma ponte para o futuro, para novas oportunidades, livres daquele momento difícil, de dor, que a gente já está agindo de outra forma, já está sentindo de outra forma, já está pensando de outra forma. Então, só a resignação dinâmica que a gente tem na vida já nos dá um abatimento da dor. Isso é, a minimização da dor e uma melhora. Porque, vejam, Chico Xavier tinha muitas enfermidades e nós nunca vimos ele reclamar. Sempre trabalhando até o fim. Ficou cego, tinha problemas de coração, problema em tudo quanto é lugar, sofria com a questão de labirintite, né? E outras coisas que a gente não está lembrando e que nem sabe, né? Nos dando um exemplo mais próximo de nós de como a gente deve viver. É difícil? É muito difícil, mas é possível. Então, não vamos prisioneiros das questões que nos afligem, sejam as doenças ou outras coisas. Mas, Valéria, posso falar? Claro? Normalmente, o que acontece é a primeira pergunta que as pessoas fazem é por que comigo? Por que eu? Né? Não leva esse raciocínio. Primeiro é por que eu? Mas por que eu? Aí a gente pergunta, mas por que não seria você? Ah, porque eu sou espírita, porque eu vou no centro, porque eu faço tudo direitinho. E aí, né? Normalmente as pessoas falam isso mesmo. Ah, mas isso por que mesmo. comigo, gente? Porque, eu frequento o centro, e o centro te dá imunidade? Desde quando? Né? O que você tiver que passar, você vai passar. E é uma dificuldade muito grande, né? As pessoas não entendem. É porque a gente não usa o entendimento, o conhecimento que a doutrina É, nos. Aí a gente isso mesmo. usa quando está tudo bem com a gente. Não é? Está tudo bem, a gente não tem nenhum problema, não tem nenhuma dor, É. não tem enfermidade Ou então é grave. assim, a gente vai para o centro, quando eu falo, é o geral mesmo. As pessoas vão para o centro, num cômputo geral, acho que lá tudo se resolve, né? Tudo vai resolver, tudo vai melhorar, tudo vai ficar diferente. Tem uma dificuldade grande das pessoas entenderem que o tratamento maior é dentro da gente. É a gente que tem que mudar, não é? O centro não vai nos mudar. Nós é que temos que nos mudar, até para podermos receber o que ele tem para dar para a gente. Porque se a gente chega lá e só reclama, porque eu não entendo, eu não mereço. Normalmente é isso, né? Ah, fulano, eu sou tão boa, fulano é tão bom, não merece passar por isso. O discurso é esse, né? É Fulano não perfeito, merece, Rosane. coitado, Sua fala está ótima. não é? Coitado do fulano, gente, eu vou para o centro, eu ajudo, eu participo, mas por que comigo? Só isso já é um problema sério, né? Nem que a A gente espiritualidade queira ajudar, não consegue.
É isso. E a gente tem que ajudar, né? Por isso, Sim, o começa espiritismo da é gente. uma doutrina de libertação. Começa da Porque, gente. A como Jesus, mudança começa dentro de nós. isso. Mas a gente precisa entender, né? A gente precisa Precisa estudar para entender, é isso aí. de entender, de assistir, de É, debater, discutir o assunto, porque é, ninguém aprende só lendo o livro. A gente aprende lendo, debatendo, refletindo, isso. vendo o que a gente já está fazendo, o que ainda não faz e colocando em ação, Uhum, né? isso Então, aí. essa vivência é que vai nos fortalecendo, É, vai é nos isso aí. dando, vai nos dando a resignação que a gente precisa ter diante das dificuldades e das dores, porque elas vêm de repente, não é? A gente, Aham, no dia é. seguinte, não está bem, não é? Descobre alguma coisa. Claro, a gente está falando aqui com tranquilidade e tal, tudo bem, e tudo. Quando a gente recebe a notícia, é uma notícia difícil. E é natural, porque Claro. todos nós, embora saibamos que somos espíritos imortais, nós estamos no corpo físico, estamos encarnados, temos uma história. Não queremos largar, soltar do trem em qualquer estação. Nós queremos É. soltar naquela estação final, não é? Então, É. Depois aquele da momento, curva. não é? Aquele momento assim, mas se a gente tem um entendimento fortalecido dentro da gente, aquele impacto vai dando lugar a algo na gente que vai aceitando, ah, né? Aí a gente até pensa assim, é melhor morrer de enfermidade, que eu tenho mais tempo, como dizia o Divaldo, eu vou ter mais tempo para me despedir dos amigos, não é? Porque morrer Uhum. assim, gente, nem dá tempo, né? Mas Deus é que sabe qual é o nosso destino, não é? Aquele destino que nós mesmos escolhemos pelos atos que praticamos. Não é punição, né? Duas pessoas que morrem do mesmo jeito, não é porque elas têm a mesma condição, é por um emaranhado de situações que nós vivenciamos em séculos, em milhares de vidas que já tivemos. Então, a gente vai aprendendo com esses estudos que a gente vai fazendo, principalmente com esses, né, que vem trazendo as coisas do mundo espiritual. A Tereza acertou, não vai dar tempo, não. A gente continua na Não falei? já são 9h24. E vai aprendendo com isso, porque por mais que a gente tenha estudado, às vezes a gente passa um tempo e tal, e aí volta a ler aquilo revive em você coisas que você já tinha e compreendido, mas não estava acessando. É igual um arquivo que você não sabe que mais que você tem, e de repente você procura, bota lá para localizar. E aí, de repente, você acha, né, sobre um tema que você quer falar, e aí você acha aquele arquivo que estava lá esquecido. Então, quando a gente revisita esse, esses textos, esse material, que nos traz essas informações, a gente traz para fora, né? Acha esse arquivo dentro de nós e aquilo tem um impacto maior. Aí a gente se fortalece, né? Então, o caminho é esse, né? É o caminho do entendimento, de buscar o conhecimento para ajeitar as coisas dentro da gente, né? Colocar as coisas em ordem, né? O trabalho no mundo espiritual é de ordem, né? É de simplicidade. A gente precisa ter o mesmo sentimento para consertar as coisas dentro da gente, né? Dentro de nós.
porque a gente está aqui para isso, para se melhorar, para se encontrar. A gente tá aqui para viajar para dentro da gente, para conhecer o espírito que hoje está Valéria, mas ontem esteve Helena, Beatriz, João, Pedro, a gente não sabe, né? E somos produtos, né? Somos consequência de tudo aquilo que nós fomos. Então, esses estudos, esse detalhe que falou da enfermidade, que fala da enfermidade também nesse capítulo, traz para a gente essa questão de a gente não valorizar, às vezes, o momento de dor que a gente está passando, né? Não valorizar demais, não. Vamos fazer o que é possível, vamos viver o que a gente tem para viver, né? Da melhor forma possível, com alegria, com vontade de realizar coisas. Eu não posso mais pular, não posso mais correr, não, porque está difícil. Agora o físico já não permite mais, né? Até um risco. Então, mas podemos fazer tantas outras coisas, não é? Temos tantas habilidades que até desconhecemos que podemos aprender, acessar, né? Então, esse trabalho de interiorização, de busca de nós mesmos, né? De encontro com a pessoa que nós somos, vai dando para nós a direção, o caminho. Eu vou ver até aqui qual foi eu me lembro onde é que eu parei. E não fechei, não, tá aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui. A gente ainda teria uns 10 ou 11 slides. Aí, então, ficamos para a semana que vem. Certo. Aí a gente continua a nossa conversa, né? E aí a gente pode vocês podem ler o capítulo, podem O pensar capítulo é muito bom. nas questões para a gente poder discutir, porque fica muito mais interessante quando a gente lê antes, né? A gente anota, porque aí a gente pode perguntar, porque às vezes na hora não vem, né? A pergunta não vem na hora, né? Mas É. você está em casa, você leu, aí isso aqui vou perguntar, vou colocar, vou trazer essa contribuição, né? Porque a gente aqui, como a gente já falou, a gente aqui não é professora, a gente está aqui dividindo, compartilhando um conhecimento que é produzido em conjunto, né? Então, vocês fazem parte, são parte principal nisso tudo, então é importante que vocês participem também, trazendo colocações e questionamentos, o que for e o que a gente puder ajudar e trocar e até aprender, não é? A gente vai ter a maior alegria em fazer com que isso aconteça. Mas a gente precisa que vocês também façam, né? Contribuam também. Então, vamos terminar, que a gente já está em cima da hora. Eu vou pedir a Rosane para fazer a nossa... Ô, Rosane, você pode chegar cedo para fazer a página da semana que vem? Ou está desligado o teu áudio? Para mim não dá, Valéria, porque quando vocês começam, eu estou dirigindo. Constância também, será que poderia? Eu sempre estou em trânsito. Se Posso sim, Valéria. pode, então tá. Posso. Dá só o capítulo, só que eu fico perdida. 37. Vai ser o 37. 37. Tá bom. Hoje foi o 36, será o 37. 36, né?
Tá tranquilo. Hoje foi o 36, aí Tá. semana que vem será o 37. Tá show. Tá bom? Tá bom. Então tá ótimo. Então vamos terminar. A Rosane faz a nossa prece, envolvendo também os Faço. nossos do nosso grupo de oração. E eu não Faço. botei nada. Não deu tempo, eu não sei. Não tem problema. Eles todos estão parados. Normalmente eu certeza. ponho com antecedência, hoje eu esqueci. Tudo bem. Não tem problema. A gente esquece. Nós somos Vamos lá. assim. Vamos lá, Acontece. Pai, agradeço pela oportunidade que tivemos hoje de um estudo muito importante, muito profundo, porque mexe com toda a nossa estrutura física, emocional e espiritual. Com certeza, nossos amigos também desencarnados, que sempre participam junto conosco, com certeza aprenderam bastante. Agradeço pela sua misericórdia, pela sua benevolência conosco, pela sua paciência de tantas e tantas oportunidades que diariamente o Senhor nos dá, a cada sol que participamos, que nos aquece, aquece nosso coração, e que junto com ele nasce a oportunidade de esperança de dias melhores, a esperança de nos tornarmos pessoas melhores do que fomos ontem. Peço também, Pai, pelos nomes que estão na nossa lista de oração, por cada querido que cada coração aqui traz dentro de si, que o Senhor possa mitigar a dor deles e acender um pouco, né, essa centelha divina que todos nós temos de compreendermos o porquê de estarmos aqui. Agradeço pela intuição que o senhor teve com a palestrante, que foi muito boa. E pela semana que passou, o senhor nos intuindo, nos protegendo, nos ajudando. Fica conosco, Pai, hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada. Obrigada a todos. Obrigada, Valéria. Você. Muito bom, Valéria. Valéria, você não tem noção, minha filha. Olha só rapidinho. Quando você começa, eu estou dirigindo. Então eu dirijo, eu chego em casa, eu tomo banho, eu janto, eu almoço, troco de roupa com vocês no meu ouvido, até a hora de eu sentar. Entendeu? Correria, né? Eu faço tudo isso com vocês no meu ouvido. E a gente fica feliz por isso. Muito. Importante que você participa. É um divirto. Muito obrigada. Obrigada a todos. Tá bom, gente. Obrigada a você. Foi também. muito Até bom, gente. segunda Ó, parte. boa noite, até quinta que vem. Minha mãe tá mandando um beijinho. Beijinho, Pra ela também. Beijo Tá, pra você. tá aqui também. quietinha, deitadinha. Tá, Constância, beijinho. todos. Oi, Beijinho, Jane. Um Beijo abraço para todos grande. A vocês. Lelinha. Boa noite. Beijo na Tá Lelinha. mandando beijo. Tá deitadinha, tá escutando deitadinha. Olha que Tá bom? delícia, gente. Frio, Ah, meu bota Deus do frio, céu. é. Olha que Legal. delícia. Beijinho. Tchau, querida. Beijo, Tereza. Beijo. Tchau, gente. tchau. Boa noite. Grande Tchau. abraço. Jane, beijo, Boa Valéria. noite. Valéria, boa noite. Tchau, tchau.